Muito bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando mais um programa Mergulhados na Presença, o seu programa de todos os sábados. E nessa manhã, quando eu estava orando por esse programa, estava orando por sua vida, eu senti um direcionamento de uma palavra para a abertura deste programa, uma palavra para te abençoar, uma palavra que vai chegar ao seu coração e certamente vai atender a sua necessidade. Porque quando Deus nos dirige para alguma coisa, então nós sabemos que há um propósito nisso. Eu quero abrir esse programa lendo um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 3. Preste bem atenção, porque Deus tem um propósito para a tua vida nesta manhã. Diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E ainda o versículo 11 diz assim: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja bem, essa palavra, meu querido, é justamente para você que tem sido alvo e vítima de perseguições, de calúnias, de injúrias, você que tem sido perseguido. Esse texto nessa manhã Deus preparou para a tua vida exclusivamente. Você que tem passado por aflições por conta de pessoas que têm levantado calúnias e tentado mal contra a tua vida. E assim, isso é inevitável. Sempre existirão pessoas com malignidade no coração, tentando ferir aqueles que estão andando no caminho do Senhor, que estão buscando a presença de Deus, que estão buscando um caminho de retidão. Sempre vai existir pessoas que entregam o seu coração aos astutos intentos de Satanás. São pessoas incitadas pelo inferno, são pessoas ativadas pelo mal para ferir, para maltratar, para humilhar, para perseguir e prejudicar a vida daqueles que querem servir a Deus, daqueles que querem andar no caminho de retidão, no caminho correto. E eu acredito que você se enquadra nisso, mas a palavra de Deus para você nessa manhã é que você deve se regozijar. Quando isso acontece, quando perseguições vêm contra a nossa vida, por causa do nosso compromisso com Deus, por causa das coisas boas que nós estamos procurando fazer, porque nós estamos querendo ser pessoas distintas, corretas, direita e agradar o coração de Deus, você deve se regozijar. É a maior prova de que você está no caminho, são estas perseguições. Não se desespere, não se aflija por causa disso, porque há uma recompensa. Quando somos perseguidos por causa do nome de Jesus e por causa da justiça de Deus na nossa vida e os caminhos retos que nós estamos procurando, haverá uma recompensa. Tranquiliza o teu coração, o Senhor Deus é contigo, Ele vai te dar o escape, vai te dar livramento em todas estas situações, porque o Senhor é contigo. O ímpio, aqueles que estão entregando o seu coração à malignidade, eles não vão muito longe. Eles não vão permanecer na congregação dos justos, eles não vão prevalecer contra a vida daqueles que servem a Deus. Tenha paz no seu coração, confie no Senhor. E tenha também, eu quero te dar uma dica nessa manhã, tenha também um coração perdoador. É isso mesmo, tenha um coração de perdão. Em todo tempo, pratique e exercite o perdão. Não deixe o seu coração se encher de ira, de mágoa, de revolta,
porque você vai estar caindo numa cilada muito grande do inimigo. Ele quer paralisar a sua caminhada, ele quer diminuir a velocidade das suas conquistas, levantando pessoas para inventar coisas mentirosas, calúnias, injúrias, difamação. Mas isso não vai prevalecer contra a sua vida, porque é o Senhor que te guarda, Ele que te livra e Ele vai julgar a sua causa. Muito em breve, os ímpios receberão o pago da sua impiedade. Muito em breve, eles verão o juízo de Deus sobre a vida deles. Tenha paz no seu coração e confie plenamente no Senhor. Nós estamos começando o programa Mergulhados na Presença nessa manhã de sábado. Seja um dia plenamente abençoado para a sua vida, para a sua família. Hoje o programa está recheado de matérias, de entrevistas, uma mensagem tremenda que é o depoimento do nosso querido irmão Pastor Manuel. Pastor Manuel, ele tem dirigido várias casas de recuperação de adultos, de adolescentes, de homens, de mulheres, e o testemunho dele é de grande impacto, e nesse programa você vai assistir esse testemunho, sua vida vai ser edificada, vai ser transformada. Eu quero aproveitar e também incentivar você a convidar outras pessoas. Pegue o telefone e ligue principalmente para pessoas que estão presas em vícios, pessoas que estão acorrentadas, amarradas, trazendo tanto problema para a sua vida e para a sua família. Essa pessoa precisa assistir o programa de hoje. O programa de hoje vai ser uma bênção muito grande para a sua vida e para a sua família. Antes de tudo isso, você vai receber uma notícia maravilhosa, que é a presença do Juliano Som, do Livres para Adorar. O grupo Livres para Adorar vai estar em Vitória da Conquista, participando conosco do Projeto Redenção. O Projeto Redenção de Vitória da Conquista está trazendo Juliano Som, e vai ser no dia 8 de setembro, às 19h30, no ginásio Sião, uma participação especial desse varão, este homem de Deus que tem sido levantado num nível de adoração extravagante, uma coisa extraordinária. Inclusive o vídeo no YouTube da programação que ele teve, não é, para gravar o seu DVD, ele cantando a música Vai Valer a Pena, com Heloísa Rosa. Que coisa linda! Veja no YouTube como foi lindo. E ele vai estar conosco em Vitória da Conquista, ativando a adoração, atraindo a presença de Deus, e vai ser uma programação tremenda. Dia 8, às 19h30, pode formar sua caravana, vir para participar conosco nesse evento aí que está marcando a cidade de Vitória da Conquista, que é o Projeto Redenção. Você vai vestir essa camisa e vai ser um instrumento de Deus. Nós veremos essa cidade transformada pela manifestação da glória e do favor do Senhor em Vitória da Conquista. Então, nós vamos inclusive passar um clipe aí do Projeto Redenção, Juliano Som, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mais uma vez, Vitória da Conquista verá a comunidade evangélica nas ruas e praças da cidade, orando, chorando e clamando a Deus para que aconteça o que somente Ele pode fazer: redimir, perdoar e abençoar cada família conquistense. Vista a camisa do Projeto Redenção e não perca nenhum dia. Dia 5 de setembro, segunda-feira, concentração na Praça Barão do Rio Branco, às 12h30. Dia 6, ministração para pastores e intercessores com a profetisa Cida Nicolau de São Paulo, na Igreja Metodista Central, na Avenida Frei Benjamin, às 9h. E às 12h30, concentração na Praça 9 de Novembro. Dia 7, feriado de Independência, participação no desfile de 7 de setembro, encerrando com oração na Praça do Cajá, às 12h30. No dia 8 de setembro, quinta-feira, nos encontraremos na Praça da Bandeira e às 19h30 no Ginásio Sião, com a presença de Juliano Som, do Ministério Livres para Adorar. E no dia 9, nosso último encontro será às 12h30 na Praça Vitor Brito. Serão dias inesquecíveis. Olha, nós vamos continuar falando de música e você vai assistir uma entrevista com o grupo Geração Aliança de Feira de Santana, que estiveram participando conosco junto com o Bispo Augusto, lá de Feira de Santana. Confere aí e veja como foi.
O quadro Papo Musical do programa Mergulhados na Presença de hoje traz um ministério de Feira de Santana muito abençoado, que é o Geração Aliança. Estamos aqui com o pessoal. O grupo é composto por muita gente, então eu vou pedir para o Helder me ajudar. Apresenta o pessoal para a gente, por favor, Helder. Bom, graça e paz, povo de Deus. É um prazer, André, estar aqui nessa programação. Uma programação de uma igreja que tem sido abençoada, né, e abençoando pessoas pelo Brasil. Nós temos aqui o Jean, começar pelo Jean, que é um motorista, né, ele faz parte desse ministério. Isaac, que é o baterista, faz parte também. Daniel, Laís é guitarrista, gente, desculpa. Dinho é tecladista, Daniel é baixista. E Fátima, que faz a agenda do nosso ministério, que sem ela a gente não poderia rodar esse Brasil. Né? Você e Alex no vocal. Isso, e eu e Alex no vocal. Esse ministério surgiu do nosso coração, do coração de Alex, né? Desde quando a gente se converteu, eu me converti em 2000. Eu não tinha esse ministério, eu descobri com 5 meses, né, na igreja. Eu descobri que eu tinha esse ministério, esse dom. Né? E a partir dali, com a adoração que Deus colocou, né, e plantou e nasceu naquela igreja, no nosso coração, nas nossas vidas, nasceu do nosso coração, e Deus tem nos dado músicas abençoadas por composição nossa, minha e de Alex, né? E o ministério surgiu em Feira de Santana, na igreja do Bispo Augusto, na igreja do Ministério Aliança com Deus. Eu acordo, ele já está lá, sentado à beira da cama, a me esperar. Mostra aqui o primeiro CD de vocês, o primeiro trabalho, Em Tua Presença, e fala um pouquinho sobre as músicas que estão aqui nesse CD. Então, muitas dessas canções que estão nesse CD foram assim concebidas, Deus nos deu em momentos específicos, né? Em momentos a música Em Tua Presença, por exemplo, foi um dia de ministração. Eu estava aos pés do altar, e Helder começou a fazer um arranjo no teclado, e aí Deus começou a cantar dentro do meu peito. E aí fluiu. E Deus também nos revelou algumas coisas sobre essa canção, nos deu um tema que geralmente muitas das ministrações que fazemos a gente ministra sobre essa música, sobre o que ela quer dizer. E aí o pessoal aceitou, a igreja local aceitou, e aonde a gente tem ido tem trazido pessoas aos pés do Senhor. E tem sido assim, tem sido dessa forma que Deus tem nos dado canções. E existem muitas outras, né, que Deus tem ministrado ao nosso coração. Isso que eu ia falar, além dessas 10 aqui, do primeiro CD, já tem música aí para mais alguns CDs aí pela frente. É interessante, Deus começou a dar música, como ele falou, esse ministério, ele já existia, mas não na formação atual. E aí, no momento de gravação, a gente conheceu, né, um dos músicos que estão aqui, e Deus impactou a vida deles através do projeto, e eles acabaram a passar a fazer parte desse ministério. E Deus tem dado essas músicas que tem realmente causado esse impacto. Agora são várias músicas que Deus nos deu depois do ministério e antes também. Que bênção. Helder, fala pra gente como é a adoração pelos locais por onde vocês têm tocado, né? Por onde vocês têm viajado e conhecido, né? Deus tem restaurado essa adoração profética, essa essência da adoração? Por onde a gente tem passado, a gente teve o privilégio de ver vidas se convertendo. A gente pula, a gente se alegra, né? A gente canta músicas de júbilo, mas o que mais agrada a Deus é quando pessoas se convertem. E essa adoração tem restaurado as nossas vidas, né? Amém, o propósito é esse, né? Então, pra gente finalizar, eu vou pedir pro Alex deixar o telefone e o e-mail para contato. O site da banda, no caso, você pode entrar em www.geracalalianca.com, e também o telefone é melhor com o Helder. O e-mail também é geracal.alianca@hotmail.com. E o telefone é 75, né? Código de Feira de Santana. 99897907. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa, no quadro Papo Musical. Quero agradecer, né, pela bênção que foi esses dias aqui na Sião, tanto aqui quanto na segunda igreja, e dizer que vocês são sempre bem-vindos, viu? Nós somos privilegiados, né, o tema, né, e o que o pastor apóstolo Edilson tem ministrado é a presença de Deus. Né? Então, ele disse para o nosso pastor que foi uma confirmação de Deus, porque é tema do nosso CD, Em Tua Presença. Muito obrigado. Amém. O tema, né, que tem conduzido a vida do apóstolo é a presença de Deus. O nome do programa é Mergulhados na Presença. Então, né, estamos tudo na presença. Estamos todos na presença. Amém. Muito obrigada. A gente encerra o quadro com mais um pedacinho do Ministério Geração Aliança. Tchau, tchau. Eu te direi.
pode levantar suas mãos e declarar ao Senhor. Olha, logo após o intervalo comercial, a gente volta com o depoimento do pastor Manuel, um depoimento muito forte, não perca. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrade Centro, Vitória da Conquista. Quando eu era pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou o queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. A gente sabe que muitas famílias têm sofrido com esse problema dos vícios dentro de casa, principalmente na vida dos filhos, não é? E talvez você que está me assistindo nesse momento faça parte desse número enorme de famílias que estão sofrendo, sendo assoladas pela violência causada pelos vícios, essa dependência maligna, maldita, que está destruindo a vida da nossa juventude. Mas o depoimento de Manuel vai mostrar que, através do Senhor Jesus, dessa fé, dessa confiança, dessa busca em Deus, a transformação e a libertação é possível. E esse depoimento vai fortalecer sua vida e te orientar que o caminho é o Senhor Jesus. Assista esse vídeo e seja abençoado. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias agora no livro de Salmo, capítulo 31, versículo 9 a 11. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspense, de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, eu fui opróbrio para os meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvir a murmuração de muitos. Terror havia ao redor. Porquanto todos caluniavam contra mim e intentam tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui. Nós te louvamos por isso. Te pedimos tão somente que o Senhor esteja falando aos nossos corações e nos dando a revelação da tua palavra no nome de Jesus. Amém. Eu nasci em Itabuna, num lar cristão, abençoadíssimo. Minha mãe, evangélica, e ela criou todos os 6 filhos. Eu, 4 homens, eu sou o caçula dos homens, no evangelho. Meu pai não era crente, mas era uma pessoa que dava todo apoio à família. Um empresário. Ele tinha a maior fábrica de calçados de Itabuna. Eu estudei em bons colégios. Eu tive tudo que uma criança, que uma adolescente poderia querer ter. Uma boa educação.
Meus irmãos mais velhos, todos eles foram saindo da igreja, depois que foram crescendo. Em uma época meu pai tinha 3 carros, cada um foi curtir sua vida, e eu senti o desejo de fazer isso também. Minha mãe tentou me segurar, mas eu me lembro que meu pai falou assim, não deixa, ele não quer também, porque eu havia tomado uma dose de vinho, gostei, passei a beber. Depois eu experimentei um cigarro, passei a fumar. Até 15, 16 anos, problema nenhum. Depois eu comecei a criar problemas na família. E eu passei a ser visto no meu lar como o garoto problema, o coisa ruim, o ovelha negra. Pelo menos era como eu enxergava, que eles me enxergavam. E isso foi desenvolvendo dentro de mim um ódio muito grande. E eu não sei porquê, não tinha motivo. Eu passei a ter raiva da minha mãe, eu passei a ter raiva de alguns irmãos meus, e eu fui crescendo. Aí quando eu fiz 18 anos, eu fui para o exército, e aí eu passei a usar drogas, descobri maconha. Tudo que eu descobria, eu ia a fundo na minha descoberta. Toda a vida fui sanguíneo, assim, para frente. Eu queria muito. Então comecei a fumar muita maconha, depois passei a beber muito. Eu não conseguia ficar mais sem beber. Eu me formei em assistente de administração de empresas, tirei o 2º grau, e eu me lembro que 6 meses depois da minha formatura, os meus colegas que se formaram comigo, quando eu ia na cinquentenário, eles iam para o outro lado da rua para não falar comigo, porque eu já tinha me tornado um cara chato, antipático, às vezes violento, né? De vez em quando chegava queixas na minha casa, porque eu tinha agredido alguém, às vezes eu era agredido. Isso tudo fez uma confusão na minha cabeça. Nesse meio tempo, eu conheci uma moça, e a família dela não queria esse relacionamento, e ela completou 18 anos e descobriu que estava grávida, e nós fomos para Porto Seguro. Alguém havia me dito que Porto Seguro era um lugar assim muito bonito, e aí eu passei a usar drogas ali. Eu fui morar na casa de uma tia minha, que só me suportou por 3 meses, me botou para fora, porque eu costumava tomar posse do que era dos outros. Eu era entrão, comecei a comer a comida dela, e comecei a usar o que era dos filhos dela. Ela me botou para fora, e eu saí e fui com essa moça para uma cidadezinha chamada Santa Cruz de Cabralha. Nós moramos numa casinha com 4 rodas, mas nós brigamos e eu era violento, eu estava desorientado. A moça foi embora para Salvador e eu fiquei sozinho ali, comecei a contrair débitos, né? Um primo meu que eu estava devendo me ameaçou, falou que eu não sairia de Cabralha sem pagar ele. Eu me lembro que eu peguei uma faca, botei na cintura, eu vendi minhas tralhas, passei por ele, entrei no ônibus, não me disse nada. Se ele me dissesse, ia ter problema, porque eu estava agoniado. Fui para casa. Minha mãe, todas as vezes que eu cheguei em casa, minha mãe me recebeu bem, minha mãe me amava. Minha mãe, ela todas as vezes que ela chegava, ela me comprava presentes para mim, roupa, sapato. Eu trocava por droga, e eu não conseguia ficar em casa. Eu agredia minha mãe com palavras, eu xingava minha mãe. Meus irmãos ficavam revoltados com isso. Eu passei por casa de todos os meus irmãos, todos eles eu roubei. Uma vez eu fiquei machucado com uma situação, aquilo me doeu, tanto que me marcou, que eu lembro até hoje. Um dos meus irmãos me colocou no carro dele, chegou na porta da casa dele e falou assim: olha, não entra na minha casa não, porque você é ladrão. Na minha casa não entra ladrão. O que você quer eu vou te dar. E trouxe, e me deu 50 conto, e tá bom, tudo bem. Às vezes eu era cínico, irônico, às vezes eu era colérico, agressivo, e eu passei a viver de cidade em cidade. Minha mãe, numa tentativa, ela era professora do Estado, meu pai já havia morrido, e minha mãe, numa tentativa de me salvar, minha mãe tinha uma casa boa, num bairro nobre, no Góes Calmon, em Itabuna. Ela alugou a casa dela, e ela alugou uma casinha aqui no Urbis, e me pediu transferência do Estado para ensinar aqui em Vitória da Conquista, porque aqui eu não conhecia ninguém, eu morei 8 meses aqui. Foi o suficiente para fazer a minha parceria com os piores bandidos do bairro. Passei a roubar, passei a fazer pequenos delitos aqui, minha mãe só passando vergonha, só recebendo queixa. E eu me lembro que um dia eu falei para minha mãe: olha, eu quero abrir uma fábrica de calçados, eu sei que a senhora tem as suas economias, tira esse dinheiro, eu preciso comprar 2 máquinas. Minha mãe foi, tirou todas as suas economias do banco, me deu. Quando ela me deu, eu fiz questão de dar gargalhada na cara dela. Eu falei tanta coisa, falei: olha, esse dinheiro sabe para quê aqui? Não é para abrir fábrica nenhuma,
para sair da sua presença. E eu comecei a falar, olha, você é a razão da minha miséria. Minha mãe chorava e eu falava. Cada vez que ela chorava, eu falava mais, eu não sentia nada. Eu fui ali para a Patagônia, dormi num bordel e com a prostituta, e depois, no outro dia, eu cheguei na rodoviária ali e vi Recife, Vitória da Conquista, Recife. E eu lembrei que meu pai, um homem bom, meu pai tinha ajudado muita gente, meu pai é pernambucano, e meu pai tinha muitos parentes em Recife. Eu digo, vou para lá. Por sinal, eu vivi às custas da memória do meu pai durante um bom tempo. Lá em Itabuna, eu cheguei na casa de um cidadão que meu pai ajudou ele a montar a fábrica dele. Eu entrei na casa dele, fiz sexo com a filha dele, eu roubei ele. E ele me escorou na parede um dia e falou, olha, seu pai foi um grande homem, rapaz, mas você não passa de um cabra, me xingou. Sabe? E eu fui para Recife com essa intenção também, porque meu pai tinha ajudado também os seus familiares. Eu fui na intenção de usurpar a memória do meu pai. Eu cheguei lá e falei, olha, eu sou filho do finado Zé Maria. Opa, titi, você é filho de Zé Maria? Aí me abraçou, me botou em um dos supermercados, eles tinham 10 supermercados, me botou eu para primeiro descarregar caminhão, porque você precisa de intoxicar. Eles perceberam que eu estava bebendo muito, você vai suar aí 2 semanas, mas depois eu vou lhe dar um emprego bom. Arrumaram um apartamento para mim depois de 2 semanas, me colocaram como subgerente de uma das lojas, e eu só ficava anotando o que entrava e saía. A minha vida era para estar arrumada, mas eu acordava às 6 horas, abria o depósito e tomava lata, eu bebia, eu me embriagava, envergonhado. Os caras eram bons, meus primos, eu envergonhava, falava, vamos embora daqui, rapaz, vocês são bons demais para mim. Eles me pagaram além do que eu merecia. E eu me lembro que eu cheguei na rodoviária para vir para a Bahia novamente, para vir para a Conquista, para aqui, pensando que minha mãe ainda estava aqui. Minha mãe abandonou tudo porque eu tinha saído daqui, ela voltou para Itabuna, eu não sabia. E aí comprei a passagem, mas demorou do ônibus chegar. Eu cheguei num viadutozinho, tinha um cara fumando baseado, eu fui lá fumar com ele. Quando eu dei por mim, eu já estava cercado, me bateram, tomaram o meu dinheiro todo, me deram só a passagem e o documento, vai embora para Itabuna. E eu vai embora para a Bahia, baiano, não sei o quê, me bateram, eu saí espancado, corri para a rodoviária, esperei, e vim de um lado de um cara pedindo, pelo amor de Deus, onde tivesse uma parada que ele pagasse algo para me beber, porque eu não conseguia ficar sem beber, eu tremia. E aí, esse camarada veio pagando para mim bebida em todas as paradas. Quando eu cheguei em Conquista aqui, eu bati na porta, não tinha ninguém, eu fui destelhar a casa para entrar, pensando que minha mãe estava na igreja, ia voltar. E aí um vigia escalou um revólver para me atirar. Quando ele ia me atirando, alguém gritou, não atira não, que saiu viciado, filho da professora. E aí eu disse, sua mãe está aí mais não, rapaz, e tal, me deram o dinheiro da passagem. E aí eu fui para Itabuna. Cheguei em Itabuna, minha mãe mais uma vez me tratou bem, mais uma vez tentou me ajudar, mais uma vez me deu presentes, e mais uma vez eu a decepcionei. Eu briguei com minha mãe novamente, e eu fiquei de cidade em cidade, feito louco. Aí eu cismei, eu digo, eu vou para Porto Seguro agora. Só volto de lá, rico, bem de vida ou morto, porque eu tinha vontade de prosperar, mas para provar que eu era alguém que eu conseguiria. E aí, vim para Porto Seguro. Foi a pior fase da minha vida. Fiquei 1 ano e meio como mendigo em Porto Seguro. Primeira coisa que eu fiz, minha mãe, você não quer ir, meu filho? Ela comprou uma mala de roupa para mim. E aí eu cheguei lá, abri no cais a mala, comecei a vender tudo. E fui morar em Construções Velhas. E fui viver com o pessoal da meota. Eu usava droga, tomava cachaça. Dormia em Construções Velhas. Eu comia do lixo. Eu era tão orgulhoso que eu não queria pedir nada em um restaurante. Eu pedia comida, eu pedia só bebida. Eu vi um cara morrer, porque um dia eu cheguei num bar, tremendo, pedindo, e o cara falou assim, olha, se eu só lhe dou de copada, você beber de uma vez. Eu falei, não vou não. Fiquei com medo. Quando eu ia saindo, entrou um cidadão, eu vou. Esse rapaz morreu, ele morreu agarrado num poste de overdose alcoólica. Era eu que ia morrer naquele dia, mas eu não quis. E aí eu passei a viver dessa forma. Eu catando bituca de cigarro no chão, eu tinha uma coisa chamada delírios extremos, né? Que toda noite eu sonhava o mesmo pesadelo, aquela coisa horrível, alguém me segurando e me mordendo o pescoço, e eu saía correndo pela beira da praia, eu enxergava que meu suor era sangue. E eu havia descoberto que minha filha tinha nascido, e eu tentei rever minha filha. Foi quando eu voltei para Itabuna, não consegui, espanquei a mãe da mãe da minha filha, espanquei a mãe dela, fui preso por causa disso, passei uma noite na delegacia, mas de manhã cedo, quem estava lá? Minha mãe,
como advogado. Minha mãe me tirou de lá e o delegado falou assim, olha, você não pode encostar nem 10 metros da sua filha, a não ser pela justiça agora. Você está proibido de ver sua filha. Aquilo acabou comigo. Quando eu voltei para Porto novamente, e quase ia morrendo. E aí foi quando uma prima minha me levou para casa. Minha mãe fez contato com o centro de recuperação, porque minha irmã, que eu também tinha aprontado em Ubaitaba, a minha irmã, eu já tinha roubado ela, me falou desse centro, falou que eu fedia uma vez, uma coisa que marcou minha vida. Ela começou a me lembrar de coisas que eu nem me lembrava mais, que era uma criança linda, que tinha notas altas no colégio. Minha irmã me colocou dentro do ônibus, eu fui para a casa da minha mãe, me levaram para esse centro de recuperação, e ali eu fui impactado, queridos. Foi aí que nasceu essa ideia de centro de recuperação, começa daí. Porque tentaram de todas as formas me ajudar e não conseguiram. Mas dentro de um centro de recuperação, eu fui envolvido, porque eu tinha um plano de ficar um mês no centro de recuperação, enganar todo mundo. Eu fiz um filme na minha mente. Eu vou botar roupa social, vou cortar meu cabelo curtinho, eu vou me fingir de crente, e depois eu vou roubar todo mundo e vou me embora de novo. Mas quando eu cheguei ali, eu fui impactado. Tremendo. O centro de recuperação tinha 27 homens, 27 comigo. Um cara com mais de 300 feridas expostas. Ele tomava uma droga chamada Algafan. Ele era todo inchado, o suor dele fedia. Parecia um monstro, cara, todo queimado dessa droga. Mas ele olhou para mim e falou, querido, você chegou hoje aí, ó, vai dormir na minha cama e eu vou dormir na esteira. Aí eu falei para ele, pai, não vou dormir na sua cama, não estou lhe pedindo nada, não como nada seu, se afaste de mim. Porque a aparência dele era horrível. Eu disse, não é o que você está pensando, não. Eu te amo porque Jesus me amou primeiro. E fui dormir na cama dele. E no outro dia chegava um e dizia assim, olha, se você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Chegava outro e dizia, olha, eu te amo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Toda hora chegava um e dizia uma coisa diferente. E a abstinência foi acontecendo. E eu ali, tapeando ainda. Mas alguém falou para mim assim, olha, lê a Bíblia. Um jovem que eu perguntei para ele, o que é que tem nesse lugar, rapaz? Aqui todo mundo falando que me ama. Uma de homem feio dizendo eu te amo toda hora. O que é que está acontecendo aqui, irmão? Ele disse, lê a Bíblia. Eu li todos os evangelhos, queridos. Eu li Mateus, Marcos, Lucas, João, sabe? Eu descobri o evangelho e eu li. Eu fui fundo. Mais uma vez eu fui guloso naquilo que eu descobri. E eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu comecei a ter fome e sede de justiça e eu me converti lendo a Bíblia, sabe? E vendo o testemunho daqueles homens. E aí, num dia que eu fui dar um testemunho, eu fui marcado naquele dia. Eu comecei a falar e confessei tudo e chorei e disse, olha, eu quero a minha restauração, chega dessa vida e eu quero me entregar a Jesus. Eu estava enganando vocês aqui. Eles oraram por mim, aí eu fiquei com uma coisa na cabeça, minha mãe. Só podia visita dos familiares depois de um mês, muito rígido. E eu tinha uma pendência. Eu passei 9 anos da minha vida dizendo para minha mãe coisas que não se falam para nenhum marginal. E eu precisava ver ela. Eu fiquei agoniado que esse dia chegasse logo. E quando deu um mês certinho, a minha mãe lá, cheia de tapaué, com galinha assada, com macarronada, com tanta coisa boa presente. Minha mãe pegava o cantor cristão e botava dinheiro, porque não podia, intocava dinheiro para me pegar, para me poder merendar e mandar comprar as coisas sem eles saberem. Aí minha mãe veio de lá, cheio de presente, toda alegre com minha irmã e meu cunhado. E aí eu olhei para ela, os olhos encheu de lágrimas. Eu comecei a soluçar e falei, mãe, me perdoe, mãe, me perdoe. E eu falei para minha mãe o que eu aprendi com aqueles homens. Falei, mãe, eu te amo e eu quero que a senhora me perdoe. Dei um abraço nela. Minha mãe se tornou minha parceira, sabe? Minha mãe, eu tive a infelicidade de perder há poucos meses a minha mãe. Ela morreu de AVC. Mas minha mãe, ela foi crente durante 52 anos. Minha mãe, ela passava na 59, em qualquer lugar que ela passava, ela dizia, ó, aqui é meu filho, viu? Estava perdido e foi achado. Ela me chamava de príncipe. Todos os filhos são meus príncipes. E eu tive
a oportunidade de pregar no enterro da minha mãe. E o que eu disse lá foi o seguinte: o maior legado que eu recebi desta mulher foi a sabedoria, foi o amor, sabe? Minha mãe me ensinou a proteger. Eu tenho filhos, como eu falei, tenho 6 filhos. Eu protejo os meus filhos como um leão, porque eu aprendi com minha mãe, sabe? Minha mãe, uma vez, dentro da igreja, que era Colégio Batista, uma mulher quase morre, porque a mulher me deu um tapa, uma professora, ela quase mata a mulher. Minha mãe era tremenda, sabe? Esse foi o legado que eu aprendi com minha mãe. Protetora, que amava seus filhos e que, apesar de tudo, chamava de príncipes, sabe? E aí, eu saí daquele centro de recuperação com 105 dias. Foi o tempo que eu fiquei lá dentro. E eu fui embora. Minha mãe, ainda viva, me ajudou a montar minha sapataria. Eu montei minha sapataria. Comecei a fabricar calçados. Aquilo que eu tinha pedido ela antes, de treita, pedi de verdade agora. Comecei a frequentar a igreja. Comecei a fundar ministérios. Eu cheguei a uma época que eu queria botar todos os viciados de Itabuna dentro da minha casa. Aí teve um irmão que falou: rapaz, não pode não. Cada dia que chega aqui tem um dormindo aqui com você, não pode não. Eu queria ganhar o mundo. Eu estava com fome e sede de justiça. E depois disso, eu fui para uma favela, onde disseram que não existe crente. Eu contei sobre isso hoje de manhã. E fundei um trabalho lá, Igreja Batista Monte das Oliveiras. Aí fui consagrado a pastor. Passei a ter uma vida de vitórias. Fundei uma escola para crianças de alfabetização, depois fundei uma escola para adultos. A nossa igreja chegou a nenhum lugar onde não tinha um crente nesse lugar. Chegamos a ter 120 pessoas como membros da nossa igreja. E sempre essa vontade de abrir um centro de recuperação. No dia 25 de agosto de 1999, surgiu um desejo. A pessoa me procurou e queria abrir um centro comigo. Alguém daqui. Eu vim dar um testemunho aqui, conheci um rapaz chamado Marcelo aqui, que se emocionou, voltou para Cristo com o meu testemunho, ficou na minha casa uns dias, e ele me convidou. Aí eu trouxe ele para Jesus de volta, sou casamenteiro, apresentei ele para uma menina, ele casou com a menina, e aí ele me chamou para abrir esse centro. Aí nós fundamos o Manaim. E aí, depois, a gente fundou o Elohim, para menores. Depois o Ixarrail, que significa mulher virtuosa. E aí fundamos esses 3 centros. Depois fundamos o Samar. E foi crescendo. A igreja, para dar suporte ao centro, Batista Cádiz Barneia. E Deus foi honrando, a coisa foi crescendo. Olha, irmãos, eu saí de um centro de recuperação para ser vitorioso. Esse amor, essa vontade, esse desejo de fazer as coisas para Jesus, nos leva a fazer coisas que nem mesmo nós temos a noção da grandiosidade disso. E eu continuei. Aí eu tinha um sonho de ir para Porto Seguro. Eu digo, vou para Porto Seguro. Eu falei para minha mulher: minha filha, eu vou para Porto Seguro. Eu tenho vontade de glorificar o nome de Deus naquele lugar, porque ali quase eu morro. Sabe? Tantos livramentos de morte que eu tive, eu digo, eu vou lá. E eu fui. Quando eu cheguei em Porto Seguro, agora, há 2 anos e meio, dormindo em um galpão com algum desses irmãos que aqui estão. Os ratos passavam por cima da gente. E aí, minha mulher, a gente juntou essa vida toda, 19 anos de casado, não tenho uma casa, não tenho nada, a gente tinha juntado 50 mil reais. Eu disse, minha filha, eu vou lhe dar sua casa, não se preocupe não, quando chegar em Porto Seguro a gente compra. E aí, quando chegou lá, eu fiquei pensando, rapaz, vou comprar casa, vou ficar pedindo esmola aqui em Porto Seguro, não vou não. Aí eu tapeei minha mulher, comprei um terreno bonito, murado, para a gente construir depois, né? Combinado com ela, claro. Aluguei uma casa linda, com piscina, com suíte nos quartos, e comecei a trabalhar. Só que eu também descobri uma coisa, que em Porto Seguro, fazendo evangelismo, eu era tão conhecido quanto Itabuna. Eu andando nas ruas de Porto Seguro, pastor Manuel, eu digo, oi, pastor Manuel, oi. Olha, queridos, em 2 anos, nós fundamos 3 centros em Porto Seguro. Todos com casas bonitas, com piscina, com todos alugados, tudo abençoado. Agora, por último, o prefeito se sentiu incomodado, porque viu a repercussão na cidade. Nos deu um terreno de 20 mil metros quadrados. Já passou o papel para nós. Deus está abençoando de forma poderosa a prosperidade. Sabe? Teve gente que ficou preocupado, ficou pensando que era coisa errada.
sabe? A igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa. Nós temos 7 carros, 3 motos, nós temos 3 centros bonitos, nós fazemos acontecer. Eu mandei os meninos aqui para Porto Seguro, eles dão um testemunho no ônibus, falando, dizendo, Jesus me transformou a minha vida. Nós vendemos 1.600 DVD em 5 dias, em 6 dias, aqui em Vitória da Conquista. Vai ficar uma equipe aqui para ficar mais uma semana. Estou mandando gente para Itapetinga, porque Deus é o dono do ouro e da prata, tem nos ajudado, tem nos abençoado, e com isso tem crescido. Já passou por a gente centenas de pessoas que estão libertas, que estão transformadas, que o Senhor está abençoando. Agora eu vou falar para vocês o principal que Deus me deu. Eu deixei para o final. Que essa prosperidade material não chega nem aos pés. Eu pedi a Deus, sabe o que? Quando eu saí do centro de recuperação, eu estava frequentando a igreja, digo, Senhor, eu quero casar. Eu tinha aversão a casamento. Eu quero uma mulher. E a minha esposa, vem cá, Lene, vem cá, meu bem. A minha esposa, essa abençoada aí que está chegando aqui, era minha amiga. Às vezes eu tinha namorado, eu ia conversar com ela. Rapaz, não sei se aquela menina é de Deus. E ela conversava comigo e me aconselhava, né? Estava do meu lado o tempo todo, até que um dia teve um olhar diferente, né? E aí, nós nos casamos, nós nos conhecemos, nós nos casamos. Aí o sonho frustrado, né? Que eu tinha vontade de ter um filho homem, ela engravidou a primeira vez, e eu digo, é homem. Aí ela até me falou, rapaz, todo mundo fala assim, não, o que Deus mandar, o que Deus mandar, mas eu quero homem. E pedi homem. Aí, ela grávida e tal, foi no dia de ter o neném. Aí foi para o hospital. Quando chegou lá no hospital, aí quando deu 5 horas da manhã, a enfermeira veio, eu digo, minha irmã, eu posso ir lá? Não pode não, você só pode vir amanhã. Eu digo, pelo amor de Deus, eu quero vir, então me diga, pelo menos é homem. Ela disse, é macho. Eu falei, aleluia, é homem. Ramon, vem cá, Ramon. Esse varão aí, 18 anos, viu? É uma benção, esse menino. Está se formando esse ano, vai fazer vestibular. Ele é o diagramador do nosso jornal, né? Nós temos um jornal lá em Porto Seguro, ele trabalha na área da manutenção. E depois nasceu outra menina, Brenda, cadê Brenda? 2, vem logo Brenda e Bani. Brenda e Bani. E a gente pensou, irmãos, que ia parar por aí, né? Só que aí, depois de um bom tempo, veio Manuela. Vem cá, Manu. Essa coisa linda aí. E aí a gente pensou que ia parar por aí, não parou ainda, veio Beca. Vem, papai. Vem, meu irmão. Pega ali, Bruno. Queridos, a minha filha mais velha, que eu contei do testemunho, eu tive a oportunidade de tê-la de volta, que eu não esclareci esse testemunho. E como pastor, eu batizei ela quando ela tinha 16 anos de idade nas águas. Hoje ela é uma serva de Deus e mora em Salvador com a mãe. E eu só tenho para dizer para vocês que eu sou muito grato pelo que Deus fez na minha vida. Sabe? Às vezes, eu fico meditando sozinho na minha casa e fico pensando, mas como Deus é bom. Eu louvo a Deus todos os dias pelo que Deus fez na minha vida, pelo que Ele há de fazer. Eu descobri o meu valor real, sabe? E os meus filhos, eles não o que eu mais pedi, assim, eu não quero filho rebelde, não quero filho para sair, para passar o que eu passei. Muita gente diz assim, cuidado, rapaz, você fica criando seus filhos no meio de gente que era viciado. Pelo contrário, né? No bom sentido, eles conhecem a malandragem, viu? Para levar para a história difícil, porque eles criaram nessa situação. Sabe como foi que eles foram criados? Os meninos do centro de recuperação pegando no colo, né? Meus filhos não têm isso não. É pegando meus carros, eu tenho um carro, não sei nem dirigir. E eles é que levam para lá e para cá, e eles é que são envolvidos, mas sempre com a cabeça tranquila. Todos eles estão estudando, todos eles têm sonhos grandes, e todos eles vão prosperar no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, ser fiel e será salvo, tu e a tua casa. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.
pequenininho pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou o queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrade Centro, Vitória da Conquista. Juliano Som em Vitória da Conquista. O projeto Redenção convida você para uma grande noite de louvor, adoração e ministração da palavra com o pastor Juliano Som, do Ministério Livres para Adorar. Dia 8 de setembro, no Ginásio Sião. Juliano Som em Vitória da Conquista. Entrada gratuita. Realização: Projeto Redenção, Comec e ASECOM. Olha, Deus vai mudar a realidade do seu lar e Deus vai trazer libertação. Eu quero me unir à sua necessidade nesse momento para que a gente possa clamar a Deus. Eu quero fazer uma oração específica, quebrando o poder do vício e essa dominação maligna que tem assolado os lares. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus. Pai, em nome de Jesus, é do Senhor que vem o socorro para as famílias, é do Senhor que vem o poder de libertação dos que estão cativos e aprisionados e acorrentados. Senhor amado, venha com o teu poder para socorrer neste momento esse pai de família que já deve estar tomado pelo desespero, essa mãe que já não sabe mais o que fazer, este jovem que se afunda cada vez mais nesses vícios, meu Pai. Haja uma libertação, venha com o teu socorro, uma operação do teu poder pode mudar completamente a história dessa família. Que a tua mão de poder seja estendida sobre todos os lares que estão passando por essa luta, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Exercite a sua fé, a sua confiança em Deus, porque o Senhor vai trazer um milagre para a sua família. Nós temos experimentado muitos casos, inclusive o caso do nosso obreiro Gabriel, que viveu na marginalidade, aprisionado pelas drogas, trocando tiro com polícia, sendo preso inúmeras vezes, e hoje é um pai de família, é um homem direito, um homem transformado, e isso não vai ser diferente com a sua vida e com a sua família. Confia no Senhor Jesus. Se precisar de um auxílio, de uma orientação, você pode ligar para nós pelo número 21012656 e nós vamos ter gente aqui para te orientar e, quem sabe, encaminhar essa pessoa da sua família para uma casa de recuperação. Você vai assistir agora uma entrevista com a missionária Karine, obreira aqui da Igreja Nova Sião, dando um relatório de como foi o fechamento, os resultados do SS Sião, que teve durante uma semana realizando uma obra tremenda de assistência social em várias entidades, várias instituições da cidade, fechando na Vila América com um atendimento tremendo. Ela que coordenou a equipe de saúde, tem pra gente aí os resultados, como foi esse trabalho. Estamos aqui com Karine Bião, ela que é cirurgiã dentista da Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista e também coordenou o SS Sião na área de saúde juntamente com a doutora Carla. E ela está aqui para dar os resultados desse projeto que abençoou Vitória da Conquista no início do mês de agosto. Karine, obrigada em primeiro lugar por sua presença, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação geral do que foi o SS Sião. Nós fomos muito abençoados enquanto Igreja Batista Nova Sião. Nós, durante todo esse período da arrecadação dos donativos, a igreja toda assumiu mesmo esse papel, a Igreja Batista Nova Sião, trazendo vários donativos, e as empresas de conquistas e comércio também nos atenderam muito bem, né? E nós pudemos abençoar várias instituições durante essa semana,
E foi uma coisa marcante, não só na instituição, mas naqueles que iam até aquele lugar. Nós fomos assim duplamente abençoados. No fechamento, né, a gente teve aquele grande projeto no Vila América e aí ali teve vários serviços. Eu queria que você desse um apanhado geral dos resultados desses serviços. Nós tivemos na parte médica 150 atendimentos médicos entre 5 especialidades com 9 médicos presentes. Nós tivemos 200 testes de glicemia e aferição de pressão arterial. Tivemos 85 aplicações tópicas de flu na unidade móvel de saúde, que a Secretaria de Saúde também nos cedeu. Nós fizemos orientação na parte de odontologia a 200 crianças. Tivemos a parte de evangelismo, né? Mais de 100 crianças foram evangelizadas. Na parte da beleza, o Instituto Embeleze, que foi outro parceiro também, tivemos 95 cortes femininos e masculinos. Então foi uma bênção mesmo, foi muito mais do que a gente esperava. E assim nós pudemos abençoar aquela comunidade do Vila América, que tem 2.100 famílias cadastradas no Programa de Saúde da Família. Foi um reflexo muito positivo e as pessoas têm nos perguntado quando será a próxima vez. Então, para a gente fechar, eu queria que você deixasse os agradecimentos, né? Nós agradecemos muito aos profissionais de saúde e os irmãos da igreja que de todos os lados eles queriam mesmo servir e fazer essa obra com alegria. Nós agradecemos a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação, o Instituto Embeleze. Nós agradecemos a todos. Agradecemos também aos moradores, né, do bairro Vila América que compareceram em massa, e nós tivemos ali mais de 1.500 atendimentos e eles compareceram e nós fomos muito bem recebidos por essa comunidade. Amém. Então, agradeço a sua participação e até o próximo SS Sião, se Deus quiser. Olha, nós estamos quase concluindo o programa de hoje, mas ainda eu quero lembrar de algumas coisas que vão estar acontecendo nesse final de semana na Igreja Batista Nova Sião, em Vitória da Conquista. Eu falo Vitória da Conquista porque nós temos uma igreja também em Brumado, temos uma igreja em Planalto também, muito em breve teremos outras aí espalhadas em nome de Jesus. Mas em Vitória da Conquista, nós estamos recebendo 2 pastores dos Estados Unidos que já estão conosco, é o pastor Alcir e o pastor Félix. Todos 2 pastoreiam em Nova York, nos Estados Unidos, e estiveram já ministrando na igreja, também uma ministração para líderes na sexta-feira. E amanhã pela manhã, o pastor Félix, esse que é americano, ele tem uma igreja de língua hispana, língua inglesa também, trabalha com hispanos e trabalha com americanos lá nos Estados Unidos, tem uma grande igreja. Ele está conosco, é um amigo que nós encontramos lá nos Estados Unidos. Ele vai estar ministrando amanhã de manhã, na sede da Igreja Batista Nova Sião, a partir das 9 horas da manhã. Nós temos um período da Escola Bíblica Dominical e depois ouviremos essa ministração do pastor Félix. E à noite nós estaremos todos no Ginásio Sião, com uma grande festa de batismo. Também nós teremos essa ministração do pastor Félix. O pastor Félix veio preparado para ministrar para a cidade, ministrar para a Igreja Batista Nova Sião. E você é o nosso convidado para estar conosco amanhã, tanto pela manhã quanto à noite, às 18 horas, no Ginásio Sião, com a ministração do pastor Félix. Na terça-feira, o pastor Félix vai estar na 2ª Igreja Batista, na Avenida Paramirim. E o pastor Alcir vai estar ministrando na sede, terça-feira, começando o culto às 19h30. E agora nós vamos orar para aqueles que estão participando da campanha da Providência Divina. Nós sabemos que Deus tem agido, que Deus tem trazido soluções, tem trazido milagres através da campanha da Providência Divina. Eu quero orar abençoando a sua vida, quero incentivar você a começar a campanha. São 7 sábados consecutivos, 7 passos de fé na campanha da Providência Divina. E eu vou estar 7 sábados, se Deus quiser, usando de intercessão, de clamor
por sua vida, por sua família. Quem sabe você está precisando de um milagre nos seus negócios, sua vida profissional, financeira, quem sabe é na vida sentimental, quem sabe a família está passando por turbulências, não é? Quem sabe são seus sonhos, seus projetos, saúde, o que for. Você pode colocar diante de Deus. Começa hoje a campanha conosco, são 7 sábados, você aí no conforto do seu lar. Quem sabe você está também num leito de hospital, não é? Passando por uma fase difícil, nos presídios, no trabalho. Tem muita gente na feira que nos assiste pelas manhãs de sábado, que estão participando da campanha da Providência Divina. Eu quero orar, quero abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, nós queremos te louvar, queremos te exaltar. O Senhor é fiel para com todos aqueles que confiam no Senhor. A tua palavra diz que nunca se viu, nem nunca se ouviu sobre um Deus como o nosso Deus, que trabalha para com aqueles que nele esperam. Nós intercedemos agora, Senhor, por todos que estão assistindo o programa Mergulhados na Presença e muito em especial por aqueles que estão na campanha da Providência Divina. Uma campanha que atrai a presença e o fluir das águas do Senhor. E seja assim sobre todos os lares, sobre todas as pessoas, os meus amados amigos e irmãos, Senhor, que estão ligados neste programa, sejam tocados por essa operação do Teu Espírito. No dia de hoje, meu Deus, sejam desfeitas todas as obras contrárias, obras do maligno que tentam destruir e paralisar a vida das pessoas. Isso não prevaleça na vida delas. Eu declaro, Senhor, uma operação de livramento, uma operação de ajuste, uma operação de provisão financeira, uma operação de milagre. Eu os abençoo, Senhor. Seja um final de semana repleto de provisão, de surpresas vindo do Senhor, de novidades vindo do céu sobre cada pessoa, cada família, em cada situação. É a nossa oração. Agradecidos ao Senhor por esse dia de sábado, por esse final de semana, pela vida e tudo que o Senhor tem provido. Em nome de Jesus, amém e amém. Olha, nós temos disponível nesse exato momento um dos nossos obreiros para te atender. Quem sabe você quer compartilhar uma necessidade, pedir uma oração, né? Pedir um conselho, uma orientação. Nós temos um obreiro disponível. O telefone está aí no seu vídeo neste momento, você pode ligar, vai ter alguém para falar contigo. Se você desejar falar com um dos pastores da igreja, você pode deixar o seu telefone de contato, não é? Para a gente poder dar um retorno e poder te atender. E mais do que isso, vai ser o prazer de receber você e a sua família em um dos nossos cultos, que acontece tanto na sede quanto na segunda igreja. Temos a igreja de Brumado e uma igreja em Planalto. Aproveito para mandar um abraço ao pastor Janivaldo, a sua família e as ovelhas desse rebanho lá em Brumado, e também para o missionário Adilon e Manô, sua família e todos os discípulos de Planalto. Deus te abençoe. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Shalom. Mas agora é tempo de buscar tua face.